Então, se eu for falar muita coisa aqui, eu vou emocionar. Vamos ler a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 ao 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 ao 26. Para quem veio no culto anterior, o texto é o mesmo, a introdução é a mesma, mas o desenvolvimento é diferente. Esse microfone não gosta de mim não, desde ontem, hein? Misericórdia. Então, Paulo, verso 22, estando de pé no meio do Areópago, diz: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando, parece que esse gosta de mim, e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anuncio. Verso 24, Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra. Amém? Meus queridos e queridas, o apóstolo Paulo, como é um apóstolo bem conhecido de todos, pois todos aqui são religiosos, são cristãos, antes da sua conversão, ele perseguiu, no zelo por sua religião, ele perseguiu tremendamente a igreja de Deus. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco e se converteu. E aquele que ora fora o maior perseguidor da igreja se tornou no maior defensor do Evangelho de Cristo. E por onde Paulo passava, ele recebeu de Deus a missão de pregar o Evangelho, de ser um plantador de igrejas. E ele chegou em uma cidade, nesta cidade ele pregou o Evangelho e levantou-se uma grande perseguição contra a vida do apóstolo. Ele então foge justamente para esta cidade, a cidade de Atenas. Atenas, uma cidade grega, vocês estudaram bastante aí durante o ensino médio sobre os filósofos, a filosofia grega. Era o berço da filosofia antiga. Lá era a cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e outros filósofos que cunharam ideologias que influenciam o mundo até os dias atuais. Mas, além da filosofia, além de ser a sede ou a cidade, a maior cidade intelectual do mundo daquela época, aquela cidade também era uma cidade marcada pela religiosidade. Segundo a história, na cidade de Atenas tinha cerca de 30 mil altares. Petrônio, que foi um cidadão romano do primeiro século, chegou a dizer que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que encontrar um homem. Cerca de 30 mil altares, 30 mil deuses, os quais eles veneravam e adoravam e prestavam culto e sacrifícios. E Paulo, durante a sua visita na cidade de Atenas, ele fez uma observação, e quando teve a oportunidade de pregar o Evangelho, como ele sempre fazia em todos os lugares pelos quais passava, no Areópago ele começou a pregar da seguinte maneira: olha, eu vejo que vocês são excepcionalmente religiosos, porque eu andando pela cidade de vocês, atenienses, eu observei que nos objetos do vosso culto, vocês têm um altar em especial no meio de 30 mil.
vocês têm um. E o nome desse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Eu gostaria de dizer para vocês hoje que esse altar, o motivo do qual os atenienses erigiram e levantaram esse altar foi devido ao fato de ter vindo uma seca enorme. Conta-se, uma seca enorme atingiu a cidade de Atenas e aquela região, e eles ofereciam sacrifícios aos deuses que eles acreditavam para que chovesse, mas a chuva não vinha. Então eles decidiram e chamaram um homem, um habitante, um sábio daquela cidade, que era diferente dos demais, pois aquele homem, ele acreditava no Deus único. Ele não era politeísta como os moradores de Atenas. A crença desse homem ia na contramão da crença da maioria das pessoas daquela cidade, pois a sua crença era monoteísta. E eles perguntaram para esse moço: o que nós vamos fazer para que chova, para nos livrar dessa seca que está matando o gado, que está trazendo fome? Então esse homem diz para os atenienses: vocês vão pegar umas ovelhas, vão reuni-las num lugar e vão soltá-las. E elas vão em uma direção, e onde elas parar, vocês vão levantar um altar e oferecer um sacrifício a um Deus. E assim os atenienses fizeram. Pegaram aquelas ovelhas. Eu estou contando isso, pois eu já aprendi que às vezes você esquece do que eu falo, mas da ilustração você não vai esquecer. Soltaram aquelas ovelhas, elas pararam num determinado lugar, e eles então construíram um altar, e como não sabiam o nome do Deus o qual iriam oferecer aquele sacrifício, eles nomearam aquele altar de ao Deus desconhecido. E por ironia do destino, assim que eles ofereceram o sacrifício a esse Deus desconhecido pelos atenienses, a chuva veio. O problema foi solucionado. E eles permaneceram com esse altar na cidade. E quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas, Paulo vê esse altar e vai dizer para os atenienses: é justamente esse Deus que vocês honram, esse Deus que vós honrais sem conhecer, é esse Deus que eu vos anuncio. Eu conheço esse Deus. Vocês não conhecem, mas eu conheço esse Deus. É o Deus que fez os céus. Ele diz no verso 4, ele é Senhor do céu, ele é Senhor no verso 24, ele é Senhor da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E no verso 25 Paulo diz: nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo, esse Deus que vocês desconhecem, que vocês adoram sem conhecer, é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É esse Deus que eu vos anuncio, que vocês adoram sem conhecer. Só que a prática, a vida religiosa, ela não está divorciada. O cristianismo é uma religião tão especial, pois ele valoriza a razão. A fé de um cristão, seja de qual linha ele segue, de qual teologia ele segue, mas a fé de um cristão deve ser uma fé inteligente. E é isso que Paulo estava ensinando para aquelas pessoas, pois eles adoravam um Deus, mas eles não conheciam o Deus do qual eles prestavam culto. E Paulo foi falar para eles justamente isso: eu adoro esse Deus que vocês desconhecem, eu conheço Ele. E a fé cristã é algo tão extraordinário, pois Deus não despreza a razão. A fé, ela precisa ser uma fé inteligente. Às vezes nós enfatizamos muito que o Evangelho, ele é uma boa nova, ele é uma boa notícia, mas o Evangelho também é doutrina. Pois o Senhor Jesus, em São Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Mas crer no quê? A mensagem é pregada, a pessoa ouve a mensagem, ele entende a mensagem,
Ele entende, ele compreende a pregação. Quando ele crê, então ele é salvo. É isso que Jesus está ensinando em Marcos 16, 15. Então Paulo estava dizendo para os atenienses que eles precisavam adorar a Deus, mas precisavam conhecer o Deus, adorá-lo com entendimento. E não era só os atenienses que adoravam a Deus sem entendimento. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 22. Se vocês puderem projetar para nós ali, para que todos possam acompanhar. Mateus 22, verso 36 e 37. Olha o que a palavra de Deus diz. Alguém chegou para Jesus e falou: Senhor, mestre, qual é o grande mandamento? Para um pouquinho aí, volta lá. No Antigo Testamento, os judeus tinham cerca de 613 mandamentos. Alguns positivos do que você devia fazer e alguns negativos do que você não devia fazer. E esse moço, que vivia uma realidade teológica dentro do judaísmo, onde existia 613 mandamentos, ele chega para Jesus: qual que é o maior mandamento? Qual que é o grande mandamento? Aí Jesus vai responder para ele: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí diz pensamento, a minha versão diz entendimento. A religião precisa ser praticada, a fé precisa ser praticada com o entendimento, com o pensamento, com a razão. Pois o ser humano, ele foi criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Não é isso que a revelação bíblica nos diz? E criou Deus o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. E uma das características que revela que o homem carrega em si a imagem e a semelhança de Deus é justamente a capacidade de ter entendimento. É justamente a capacidade de pensar. É justamente a capacidade de raciocinar. Eu me lembro quando eu fazia o curso de serviço social, a professora nos falava algo que eu achei interessante e guardei para mim, que os animais até parece que sabem alguma coisa, mas o ser humano, ele sabe que sabe. O animal até aprende a fazer, os seres inferiores até aprendem a fazer alguma coisa, mas o ser humano, ele faz não por instinto, mas ele tem a capacidade de distinguir. E veja que o ser humano é tão superior em relação aos seres inferiores que o tratamento de Deus com o ser humano na criação foi diferente. Deus criou os animais e deu uma ordem para eles se multiplicar. Mas quando Deus criou o homem, formou o homem, Deus chamou o homem para uma conversa e falou com Adão: e domine sobre, crescei, multiplicai-vos, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus relacionou, havia um ambiente de relacionamento entre Deus e o homem no jardim, pois o Deus que nós servimos é um ser relacional. Não é à toa que ele é um Deus triuno, que subsiste eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pois eles se relacionam, não são três deuses, é uma divindade só, que no entanto é composta de três pessoas distintas. Então há um elo de relacionamento na própria divindade. E Deus se relacionava com o homem no jardim do Éden, a tal ponto de Deus dar para ele a ordem de dominar e de governar sobre a terra. E o ser humano desde o Gênesis já revela essa capacidade de ser um ser pensante, como René Descartes disse. Pois quando Deus percebeu que Adão estava só e disse consigo mesmo: não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe uma ajudadora. Deus colocou Adão para dormir, veio um sono profundo nele, Deus tirou a costela de Adão e formou a mulher. Quando Deus trouxe Eva para Adão, Adão discerniu na hora a capacidade do ser humano para o entendimento, para agir de forma racional, que Adão discerniu na hora. E ele, naquele momento, de uma forma muito feliz. E homem não é bom para fazer poema, isso é coisa das mulheres. Mas Adão pelo menos tentou. Quando Adão olhou para Eva, aquela mulher linda do lado dele, aquele presente de Deus para ele, Adão fez o primeiro poema de amor da história da humanidade. Ele falou assim: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, portanto será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Não precisou de Deus falar para ele não, e ele teve um entendimento só de ver.
só de ver uma mulher, pela primeira vez, Adão nunca tinha visto uma mulher. Porque aqui quando Paulo falou para os atenienses, ele diz que de um só, nós somos criacionistas. De um só fez todos os homens para habitar a face da terra. Nunca tinha visto uma mulher. Na primeira vez que ele viu, ele demonstrou ser um ser pensante, ter entendimento, que ele diz: esta é uma varoa. E fez o primeiro poema de amor da humanidade. Será osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Então o que Paulo está disse para os atenienses é que a adoração a Deus, o relacionamento com Deus, o conhecimento de Deus, precisa ser um conhecimento, uma fé inteligente, e nós precisamos relacionar com Ele com entendimento. É muito bom sentir Deus, principalmente nós que somos pentecostais. Quem é pentecostal aqui vai entender de forma mais profunda o que eu vou dizer. Às vezes nós somos acusados do sentimentalismo, de ser uma prática religiosa que valoriza muito o sentimento, mas realmente nós sentimos Deus, mas nós relacionamos com Deus não apenas baseado no sentimento, nós relacionamos com Ele baseado também na razão. E os atenienses não faziam isso porque adoravam sem conhecer. Isso não era coisa só dos atenienses. Quando Jesus estava pregando e falando com a mulher samaritana em São João capítulo 4, se puder projetar para nós aí, olha o que Jesus disse sobre os samaritanos, verso 22, São João capítulo 4, verso 22, Jesus falou para ela assim, vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos. Então, para servir a Deus, para relacionar com Deus, nós precisamos conhecê-lo, porque Ele é um ser relacional. Mas esse conhecimento de Deus não é um conhecimento baseado na quantidade de informações que você tem na mente acerca de Deus. Até mesmo um ateu que diz não crer em Deus, ele pode ter um conhecimento acerca da religião, da fé e de Deus, até mesmo mais do que muitas pessoas que são religiosas. Mas esse conhecimento que Jesus fala que nós adoramos o que conhecemos, não é um conhecimento baseado na quantidade de informações na mente, mas é um conhecimento por experiência, por relacionar com Deus, viver com Deus, sentir Deus, conhecer Deus. E é possível conhecer Deus, eu disse aqui ontem, porque Deus se revelou. Ele se revela. Deus está além da criação. Deus, um dos atributos de Deus é a infinitude. Deus é imensurável, Deus é infinito. Como um ser, uma criatura finita, teria condições de conhecê-lo. Conhecimento científico se busca através das investigações, das pesquisas, das experiências para chegar a uma determinada conclusão, mas com Deus não seria assim, não teríamos condições de conhecê-lo dessa forma, mas Ele se auto-revelou. E a palavra revelação é um termo que vem do latim que significa tirar o véu. É como se tivesse uma cortina e Deus do lado de dentro, Ele vai e abre essa cortina e se mostra para a humanidade. É como se Deus estivesse aqui escondido, muito além da possibilidade do homem conhecê-lo. Mas Ele rasga o véu, Ele abre o véu e se mostra para a humanidade, se faz conhecido. E Ele se fez conhecido de 4 formas. Ele se revela na criação. Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus se revela na consciência humana. Deus se revela também através da palavra escrita. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, é a revelação escrita de Deus para o homem. Aqui você pode encontrar o desejo de Deus, a vontade de Deus, o caráter de Deus, o que Deus é, você encontra na palavra escrita. Mas não só na criação, na consciência, na palavra escrita, mas Deus também se revela através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo. João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí no verso 14 João diz que o Verbo se fez
carne. Aquele verbo que estava com Deus e que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então é possível conhecê-lo, mas para relacionar com Ele, para conhecê-lo, esse conhecimento precisa ser baseado no entendimento. Como é que Jesus Ele nos mandou, nos ordenou amar a Deus, e disse que o maior mandamento é este: amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Agora, quem tem entendimento, quem veio aqui, é porque tem entendimento. Vocês formando, se vocês estão aqui participando de um culto de ação de graças, é porque vocês têm entendimento. Vocês entendem aquilo que Paulo pregou para os atenienses, que foi Deus que te deu a vida, é Deus que te dá a respiração, é Deus que te dá todas as coisas. Se você conseguiu esta vitória, que muitos infelizmente ficaram no meio do caminho, é porque Deus esteve com você nessa jornada. E nada melhor do que começar essa festa de formatura, que começou lá com a aula da saudade, né, que o professor Alemar fez lá. Mas nada melhor do que começar agradecendo a Deus por isso e reconhecendo que você está aqui é por causa dele. Tem crente aí para dar glória a Deus? Nós vamos achar que não tem crente aqui, gente. Nós já estamos acostumados com crente. Ô glória! E quem reconhece a Deus, quem veio para adorar a Deus e agradecer, fazer esse culto de ação de graça com entendimento, ele faz aquilo que está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Dá para projetar para nós? Eu estou terminando. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Que o homem é um ser pensante, que ele tem capacidade de pensar, de agir racionalmente, decidir entre o certo e o errado, ninguém tem dúvidas. Mas deixa aí projetado, que eu vou pedir o versículo seguinte depois. Mas tem aqueles que se estribam no próprio entendimento. Eu cheguei aqui, foi por minha força. É a minha capacidade, é o meu poder, é o meu braço. Sou eu. Mas quem tem entendimento, ele faz aquilo que está no versículo seguinte. Ele confia no Senhor. E no verso 6 diz assim: e reconhece-o em todos os teus caminhos. Quem relaciona com Deus, quem vive com Deus, quem adora a Deus, quem conhece Deus e usa o entendimento e ama a Deus com todas as forças, com todo o coração e de todo o entendimento ou de todo o pensamento, ele reconhece Deus em todos os seus caminhos. E o caminho que vocês chegaram foi o caminho da formação, o caminho acadêmico. E hoje nada melhor do que reunirmos num culto para reconhecer que se vocês alcançarem essa vitória, se essa vitória foi alcançada, foi por causa dele. É ele que nos deu vida, é ele que nos deu saúde, é ele que nos dá, como Paulo pregou aos atenienses, todas as coisas. Que você possa levar essa palavra para o seu coração, porque o resumo dela está naquilo que Paulo falou aos Romanos, no capítulo 11 e no verso 33 a 36. Paulo está falando sobre a misericórdia de Deus. Aí ele termina essa fala irrompendo num cântico, num hino de adoração, e ele começa a cantar: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Verso 33, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Verso 34, olha o que Paulo diz: porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aí Paulo finaliza esse canto cantando da seguinte maneira: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe o que isso significa? Significa que o fim principal do homem é a glória de Deus.
Quando o médico faz uma cirurgia e a pessoa que às vezes estava até condenada à morte, ele volta daquela cirurgia e continua vivo, o médico é honrado, mas a glória é de Deus. Quando o professor está aqui num culto como este, vocês são honrados, os professores são honrados porque conseguiram cumprir o papel e a função e a missão deles, mas a glória é para Deus. Quando um bombeiro, uma casa está pegando fogo, um bombeiro entra lá dentro com coragem, destemido, e entra e encara fogo, encara qualquer coisa e arranca uma pessoa de lá e salva a vida daquela pessoa, o bombeiro é errado, mas Deus é glorificado. O fim principal da vida de um ser humano é a glória de Deus. E ontem eu disse que faça sua vida valer a pena, viva para a glória de Deus. Faça a sua vida valer a pena, viva uma vida que glorifique a Deus. Vocês se formaram hoje. Hoje eu estava lendo e eu achei um texto interessante que o rapaz fez uma comparação da formação com o porto. Vocês chegaram no porto. O diploma, a formatura é um porto, mas eu fiquei pensando comigo, o porto é o ponto de chegada, mas também é o ponto de partida, porque o oceano está diante do porto. Tem um oceano diante dele. Então vocês chegaram até aqui, mas tem muita coisa para ser conquistada ainda. Mas só vai valer a pena se vocês viver para a glória de Deus. Paulo disse para os atenienses, é Ele que vos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Mas infelizmente muitas pessoas pegam essa dádiva de Deus, que Deus deu, e não vivem para a glória de Deus. Vive na prática de imoralidades, das mais variadas naturezas, mas que hoje esta palavra possa permanecer com vocês, vocês possam levar isso para a vida de vocês. Eu decido viver para a glória de Deus. Vocês estão se formando hoje, mas Deus está sendo glorificado por essa formatura. E é para glorificar a Deus, é para agradecer a Deus que nós estamos fazendo um culto a Deus aqui nesta noite. Então, para finalizar a minha fala nesta noite, eu gostaria de convidá-los para ler novamente o verso 36 juntamente comigo. Vamos projetar aí para nós, reconhecendo que nós estamos aqui porque Ele nos sustentou e Ele nos trouxe até aqui. É Ele que nos deu vida, Ele que nos deu saúde e é Ele que vai continuar nos sustentando. Vamos ler todos juntos, bem forte. Porque dele... Foi só um ensaio, agora é de verdade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus abençoe.